dada até a importância extrema que tem essa questão, nós somos, é verdade, nós somos um país ainda muito novo, Brasil, uma democracia nova, um país jovem, um país que se transforma. E nós, nesse processo de transformação e de maturidade que vamos adquirindo, as transformações vão acontecendo e fatos novos vêm à nossa realidade todos os dias. E nós nos deparamos com novos momentos, com novos modelos, com novos desafios, e nós temos que fazer o debate, salutar a sociedade debater, até para a gente poder ter esse entendimento. As redes sociais hoje, se nós analisarmos as opiniões, e é importante que a democracia nos dá essa possibilidade de cada um expor o seu pensamento, nos faz pensar e refletir mais sobre o nosso papel como cidadão, principalmente como ser humano, com relação aos desafios que nós temos num país como o Brasil, que é um desafio de todos nós brasileiros, de mudarmos concretamente a realidade desse país. Todos nós, eu sou de uma geração, e a grande maioria do povo, das pessoas que fazem o país, que produzem, que trabalham, que estudam, conhecem a realidade da política e econômica e social, a realidade política, econômica e social do nosso país nos últimos anos, da história recente do Brasil. O Brasil é, concretamente, sim, um país que vem superando dificuldades no sentido de fazer uma coisa que, durante décadas no Brasil, parecia impossível de se fazer. Eu me lembro, ainda, o país, sob a ditadura, deputado Eduardo Rocha, aquela velha cantilena, presidente, não, que o Brasil, para poder, o Brasil precisa crescer para depois repartir o bolo. E com isso nós fomos levados 20 anos, com esse norte político. Não tinha condição de distribuir renda, de melhorar a vida das pessoas nesse país, se esse país não crescesse. E o Brasil cresceu, principalmente durante a ditadura, taxas de 9, 10, chegou a crescer 11% ao ano e não distribuiu renda. Pelo contrário, aumentou a desigualdade. E esse passou a ser um desafio, o maior desafio do nosso país e dos governantes brasileiros, que foram cobrados, todos que foram eleitos nas últimas eleições do Brasil, foram cobrados disso. O Brasil tinha indicadores sociais, em alguns aspectos, piores do que os países africanos, de que países que estão esquecidos e que precisam passar também por essa transformação. Quem que não se lembra nós cansamos de ver cenas terríveis de miséria, no Nordeste brasileiro, principalmente. Eu fui deputado Márcio Monteiro. Em 1995, se eu não me engano, eu fiz uma viagem pelo interior do Brasil, fui até o Nordeste de carro. Fui de carro. Na época, a minha esposa, eu e alguns companheiros, fizemos essa viagem, fomos passando em alguns municípios no interior da Paraíba, do Pernambuco, da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Norte, dos estados do Nordeste brasileiro, principalmente. Tem uma cena que não sai da minha cabeça. Nós andando pelo sertão, tinha algumas biscoito, bala, chocolate, essas coisas que você leva dentro do carro, comendo, conversando e tal. Nós paramos num lugar que as pessoas estavam com tanta fome que nós resolvemos, deputado Cabalmi, pegar aquilo e oferecer para elas. E elas praticamente avançaram sobre nós, entraram dentro do carro e procuraram mais para ver se não tinha mais. Isso em 1995, 1996. Cenas como essa, de gente morrendo de fome, de sede, no nosso país, principalmente de fome, não só no Nordeste, aqui na nossa região, principalmente os indígenas, os mais vulneráveis, e em outros estados brasileiros também. Então, esse sempre foi o grande desafio do nosso país. E hoje, a maioria, o povo brasileiro, na verdade, está tendo que enfrentar essa questão olhando para o espelho.
até para fazer uma reflexão consigo mesmo, muitas vezes, até que ponto vai a solidariedade, até que ponto vai a defesa da dignidade humana que cada um de nós diz, pelo menos a maioria das pessoas diz que tem, até que ponto que vai? Até no ponto que acha que está sendo lesado por causa de um Bolsa Família que paga 200, 300 reais para uma pessoa, que expressa uma indignidade com relação a esse programa muito maior do que se indignar, muitas vezes, com um roubalheiro em tudo quanto é sentido, que aparece a todo momento, e que o judiciário muitas vezes não apura. As pessoas não são capazes de sair para a rua por causa de algumas coisas, mas são capazes de sair para a rua porque se sente lesada pelo Bolsa Família. Eu cansei de ver em rede social gente dizendo assim, agora eu vou trabalhar porque eu tenho que sustentar um vagabundo, porque o governo dá Bolsa Família com o dinheiro do meu imposto. Olha onde vai, olha onde vai. As pessoas parecem que moram num país e que acham que não são responsáveis pelos problemas que tem o país. Os problemas que tem o Brasil é responsabilidade de todos nós, porque todos nós moramos aqui, todos nós vivemos aqui, é responsabilidade. Numa sociedade organizada, nós temos também que lutar para resolver esses problemas, e esse problema da má distribuição, da desigualdade que o país sempre teve, é um problema de todos nós, sim. E o que nós precisamos construir é um país que daqui a algum tempo, nós não precisemos mais de cotas, nós não precisamos mais de Bolsa Família. Esse é o estado ideal. Eu gostaria de morar num país que nós não precisássemos em momento nenhum de lançar mão de qualquer tipo de benefício ou de programa nesse sentido. O problema é que nossa realidade nós estamos mudando exatamente porque nós lançamos mão desses programas. É isso que está fazendo com que o Brasil venha superar suas dificuldades e esteja se colocando no cenário mundial como um grande país respeitado, porque está melhorando a qualidade de vida do seu povo através de uma melhor distribuição de renda, através da eliminação da fome, da miséria, da pobreza, que isso está acontecendo no nosso país, e nós temos que continuar até eliminar. Eu quero que meus filhos e os meus netos convivam num outro país que não tenham essa realidade que eu vi quando era criança, que eu vi quando era jovem, dessa pobreza, da falta de fome, da falta de água, da falta de tanta coisa que nesse país tinha. E nós estamos participando dessa mudança, essa mudança tem que ser endossada e apoiada por nós, independente de governo, independente de partido, é essa política que tem que ser entendida e tem que ser apoiada para que nós possamos criar uma nova realidade no nosso país. Nós só vamos falar em Brasil do futuro se nós no presente fizermos o nosso papel, a lição de casa. E a lição de casa, já vou terminar, senhor presidente, e a lição de casa passa, em primeiro lugar, nós temos a maturidade de fazer esse debate. É importante fazer esse debate. Segundo lugar, cada um de nós como cidadão, entendermos qual que é o nosso papel, porque o Estado não é isolado, o Estado é feito por todos nós queremos ou não queremos. E cada um de nós temos que dar sim a nossa contribuição para criar um futuro melhor, porque senão não vai ser criado. Porque senão fica muito fácil você jogar nas costas do governo, jogar nas costas de A, de B, de C, como se eu não tivesse responsabilidade nenhuma com isso. Lógico que nós temos, todos nós temos responsabilidade como agente político, como gente que elege, como gente que participa, como gente que pratica a cidadania. E um grande passo que nós podemos dar a cada um de nós é entendermos melhor como isso funciona. Porque senão não adianta ir lá na igreja, profetizar, falar o nome de Deus, falar em solidariedade, falar em combate à fome, combate à miséria, falar em dignidade, falar em humanismo, falar em um monte de coisa, e não apoiar um projeto como esse. E um projeto como esse tem que ser apoiado, tem que ser continuado para nós criarmos o Brasil do futuro, senão é demagogia, senão é conversa fiada. Falar que é contra a Bolsa Escola, que é contra isso, que é contra aquilo. Ninguém quer sustentar exército de miseráveis. Eu queria um país que não tivesse miserável. Esse era o ideal. Mas nós temos uma realidade concreta. E isso não está tirando nada de ninguém. Dizer que nesse país, nos últimos anos, as pessoas perderam por causa de Bolsa Família, me desculpa, é um egoísmo muito grande. É um egoísmo muito grande. Porque o que o Brasil hoje gasta com Bolsa Família, por exemplo, é infinitamente menor do que gasta com políticas para outros setores. Para o setor da infraestrutura, né? Para o financiamento, por exemplo, dos grandes produtores, porque é importante para a balança comercial e é importante para o nosso país. Tem dinheiro para outros setores,
muito mais do que tem para as políticas sociais. E parece que o grande problema foi reduzir a pobreza nesse país. Porque não quer debater o Bolsa Família, é importante? É, mas vamos debater também os resultados dessa política, o que efetivamente de concreto trouxe para nós. Nós reduzimos sensivelmente, aliás, drasticamente a pobreza no Brasil nos últimos anos. Isso é o principal, esse é o ponto principal. A custo do quê? A custo de um programa que incluiu uma gente que ampliou o mercado consumidor e que fortaleceu a economia do país e que com isso permitiu, inclusive, que nós, como o Estado como um todo, se beneficiasse. Quantos setores se beneficiaram? Quanto de emprego foi criado nos últimos anos? Quantas empresas se expandiram? A economia brasileira tem problema hoje? Tem problema, como o mundo inteiro tem problema na economia, não é só no Brasil. Nós não somos uma ilha e nós temos que enfrentar. E nós estamos enfrentando, agora sem abrir mão, para terminar, senhor presidente, sem abrir mão de um dos papéis que o Estado tem como fundamental. O Estado tem que ser para todos e tem que olhar para todos. O Estado não pode olhar mais para alguns e menos para os outros. O que nós estamos fazendo hoje é olhando para o povo como um todo, para todos, inclusive para aqueles que nunca foram olhados, inclusive para eles. Isso é um Estado justo, um Estado que olha para todos de uma maneira igual. Agora, se isso está doendo para alguém, pelo amor de Deus, está faltando um pouco de compreensão, de solidariedade e de entendimento de qual que é o nosso papel e o nosso compromisso com o futuro do nosso país e do nosso Estado.